Louvado seja Deus. Eu saúdo a todos os homens, também aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. A paz que excede todo o entendimento humano, natural. A paz que o homem só consegue encontrar em Jesus Cristo. Essa paz é a paz que o mundo rejeita. O mundo a rejeita através da desobediência do homem, se voltando às coisas terrestres, sem buscar conhecimento de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Deus, ele se revela ao homem através de Jesus Cristo. E através de Jesus Cristo e a sua palavra que Deus se revela. Aí então, o homem, quando ele encontra essa paz, ele tem noção e entendimento de qual é a boa e perfeita vontade do Criador para com o homem. Se quisermos conhecer a Deus, é preciso a todos nós se voltarmos a Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a esperança da glória perfeita. Nele, todo homem que se achega até Jesus pela fé tem essa esperança. Uma esperança não palpável nas coisas materiais e terrenas, mas eu vos falo de uma esperança gloriosa que o homem só consegue encontrar na pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus por essa manhã estar aqui nesse lugar, não para falar de mim, não para falar de coisas terrenas, mas simplesmente para falar da palavra de Deus. É a palavra de Deus que é vida. Nela todo homem consegue encontrar vida espiritual com Deus. E é dela que eu vos quero falar por um momento. Essa palavra, ela é a própria palavra de Deus, que sai do seu Filho Jesus Cristo, a todos aqueles que creem pela fé. É pela fé que o homem consegue agradar a Deus. Pois a Bíblia nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós conseguiremos agradar a Deus somente através da fé. É a fé obediente. É a fé que quando eu escuto e eu a tenho por obediência, decido praticar. A Bíblia nos diz: bem-aventurados são os que ouvem a palavra da profecia
Ou seja, bem-aventurados, felizes serão todos aqueles que ouvem as palavras de Jesus e a decidem por fé ponhar em prática. Digo a vós, ponhar em prática é ter uma vida em obediência, uma vida separada do mundo, pois o mundo rejeita a palavra de Deus. O mundo não conhece a Deus. O mundo, ele busca Deus de muitas formas. O mundo busca Deus através das religiões, através de seus líderes. Mas se quisermos conhecer a Deus, saber o que Deus requer de cada um de nós, saber o que Deus pensa, o que Deus tem preparado para aqueles que se voltam à sua palavra, temos que olhar para Jesus Cristo. Somente para Jesus Cristo e a sua palavra. Nele temos essa paz, uma paz interior, uma paz na alma, no intelecto, no entendimento, uma paz que excede todo entendimento. E é essa paz que muitos do que ouvem e decidem tomar uma vida com Cristo pela fé, tem essa obediência, tem essa esperança gloriosa, e a esperança de todos aqueles que tomam a vida com Jesus Cristo, é o dia glorioso, o dia que Jesus Cristo vai resplandecer entre as nuvens do céu, e todo mundo saberá que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus. Todo mundo saberá que Jesus Cristo, Ele veio para buscar algo, e esse algo é as pessoas que decidiram sofrer as aflições aqui na terra, que decidiram, entre as tribulações, sofrer por amor a Cristo e a sua palavra. Jesus Cristo virá e buscará a sua igreja. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus que Jesus Cristo, Ele vai vir entre as nuvens, através do arrebatamento. Esse dia que somente Deus e também seu Filho Jesus Cristo estão cientes do que vai acontecer. Louvado seja Deus que, enquanto isso, aqueles que estão em Cristo, ele tem que praticar a fé. A fé obediente, ele tem que se esforçar através da sua pessoa, para manter um contato, manter um relacionamento fiel e permanente em Cristo, para ver esse dia chegar. Paulo, ele ensinou através de uma das suas cartas como Jesus Cristo iria voltar naqueles dias em que Paulo estava vivendo. E assim não é diferente para nossas vidas, para aqueles que decidiram abraçar a fé e caminhar com Jesus Cristo, negando o seu eu.
rompendo com o mundo, e revestir da couraça da justiça e do amor de Cristo, através da sua palavra. Essa mesma mensagem é a mensagem que todo cristão, todo crente em Cristo tem que manter dentro de si. Eu digo dentro de si porque Deus, ele faz morada em pessoas através do Espírito Santo. O homem, ele se torna casa de Deus, ele se torna templo do Espírito Santo quando ele se arrepende, se converte dos seus maus caminhos e tem Jesus Cristo como seu único Senhor. E vive para aí, bendizendo, louvando, glorificando ao nome de Deus, nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Essa era a esperança que Paulo tinha naqueles dias. Os dias que Paulo, ele falava à igreja de Tessalônica. Paulo, ele se dirigiu a essa carta através do Espírito Santo para exortar, para animar a fé daquela igreja. Aquela igreja de Cristo. Aquela igreja que ela não tinha CNPJ, como tem essas empresas disfarçadas nos dias de hoje. Ela não era uma empresa. A igreja de Cristo, ela não tem CNPJ, ela não tem denominação, ela não tem religião. A igreja de Cristo, ela é formada em espírito e em verdade, de todos aqueles que se arrependem e decidem por fé praticar, vivenciar uma vida com Deus por intermédio de Jesus Cristo através do Espírito Santo, decidem viver a sã doutrina do Senhor, não dirigindo uma vida como nesse evangelho terreno, o evangelho egocêntrico que vemos nos últimos dias sendo pregado, um evangelho de coisas materiais, um evangelho que não liberta e muito menos salva a alma do homem, um evangelho que é pregado, que é anunciado, que não tem mudança no interior das pessoas. Esse é o evangelho que é pregado dentro dos templos, nas redes sociais, um evangelho fácil, um evangelho que não pede renúncia, um evangelho que não é preciso você, e muito menos eu, negar o nosso eu para seguir com Cristo, um evangelho que não tem separação do mundo, um evangelho que não é anunciado o seu pecado, um evangelho que não existe para muitos o inferno. Esse é o evangelho que vemos nos dias de hoje, o evangelho que Jesus Cristo, naqueles dias, ele alertou, ele disse que viria no nome dele muitos falsos profetas, muitos que diziam ser de Deus, muitos que diziam ser de Jesus, e anunciavam um evangelho barato, um evangelho fácil para eu e você seguir. Esse é o evangelho que vemos pregados nos últimos dias. O evangelho totalmente distorcido, o evangelho que temos o infiltramento das coisas terrenas, das coisas palpáveis, de matérias da terra, incluída nesse evangelho, em que é fácil o homem seguir com Cristo e adorar o mundo.
É fácil o homem seguir com Cristo e adorar as coisas terrenas. É fácil o homem seguir com Cristo e praticar aquilo que não agrada a Deus, que você tem comunhão com Deus. Esse é o evangelho que vemos pregados nos últimos dias. Um evangelho fácil, um evangelho que pede dinheiro. Se você não tiver dinheiro, você não é abençoado. Um evangelho cheio de heresias e mentiras, dirigidas por Satanás, porque Satanás é o pai da mentira. Um evangelho de cães gulosos, de pastores que não têm compromisso com a palavra de Deus. Esse é o evangelho que vemos pregados nos últimos dias. Louvado seja Deus. Jesus Cristo nos alertou naqueles dias. Podemos ver a partir do livro de Mateus, capítulo 24 adiante, Jesus Cristo alertando que viria muitos falsos profetas no nome dele, e enganaria muitos. Vemos muitas advertências pelo Senhor Jesus e também pelos discípulos quanto aos falsos profetas, aos enganadores da fé. E muitos não se atentam na palavra de Deus. Muitos não buscam conhecimento, não buscam examinar, porque é uma pessoa renomada, porque é um líder religioso conhecido, e o mundo o segue, acha que ele é de Deus, porque fala apenas das palavras de Deus, acha que ele tem o Espírito Santo. A Bíblia diz que esses homens, eles não têm o Espírito Santo da verdade. Louvado seja Deus. Mas Paulo, ele praticava a verdade de Deus. Paulo ensinava a doutrina do Senhor, o que era certo, o que era errado. Paulo, ele não negava o Senhor Jesus. Paulo permanecia na lealdade, na fé, no amor e na justiça de Deus. E assim é para com as nossas vidas, para aqueles que verdadeiramente se arrependeram, se converteram a Jesus. Não é de boca, não é apenas de falar, porque vemos muitos hoje dizendo: aceita Jesus, aceita Jesus, aceita Jesus, quando a palavra de Deus diz para nós que é necessário o homem se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, para que tenha os seus pecados perdoados por Deus. Totalmente diferente desse evangelho fácil, que esses cães gulosos, esses lobos devoradores, vêm no nome de uma religião, através de uma religião, através de uma denominação, só para ganhar dinheiro das pessoas. A Bíblia nos diz que esses homens, eles estão perdidos, e a sua sentença não dormita. E muitas pessoas seguem. Muitas pessoas dão crédito. Louvado seja Deus. Paulo, ele anima, ele exorta aqueles irmãos da igreja de Tessalônica, quando a volta de Jesus Cristo, quando a vinda de Jesus. Paulo, ele fala na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor Jesus. Paulo, ele exortava aqueles irmãos como dizendo, como
depois que Jesus Cristo retornar, ressuscitarão aqueles que haviam morrido em Cristo, e logo em seguida será nós. Paulo ele falava, Paulo ele pregava, Paulo ele ensinava, como vendo que o Senhor Jesus viria naqueles dias buscar a sua igreja. Louvado seja Deus. E assim é para nós, para todos aqueles que se examinam a si mesmos, se realmente se encontram em Cristo, viver uma vida, viver essa esperança, porque Cristo é nossa esperança gloriosa. Em Cristo nós teremos esperança. É uma esperança viva, é uma esperança que não depende de coisas terrestres para essa esperança nascer dentro de nós, mas simplesmente quando o homem se arrepende de uma vida de pecado e se converte, ele decide abandonar os seus caminhos que não agradam a Deus, para ter uma vida com Cristo. Louvado seja Deus. Paulo ele sabia, ele dirigido pelo Espírito Santo, ele exortava aqueles irmãos quanto à vinda do Senhor. Ele diz, a partir do versículo 13: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Paulo ele falava daqueles irmãos que morreram naqueles tempos em Cristo. Paulo ele fala que eles não estavam mortos, porque Paulo falava que a alma deles estava vivendo com Deus no céu, e era para aqueles irmãos não se entristecer, não ficar pensando nos pensamentos naturais do homem e se entristecer. Paulo fala para eles não ficarem como os que não têm esperança, porque o mundo não tem esperança. A esperança do mundo ela é palpável, ela passa, ela é baseada em coisas terrenas. Paulo ele se refere àqueles crentes que já tinham morrido, cujas almas estavam no céu. E não significava que eles estavam inconscientes, como num tipo de sono da alma em que dormimos. Paulo ele exorta, ele anima aqueles irmãos, porque os tessalonicenses naquele momento não compreendiam o nexo que tinha entre a ressurreição dos cristãos falecidos e o arrebatamento dos vivos. Então Paulo estava explicando àqueles irmãos e já aproveitando naquela carta para exortar aquela igreja. Eles acreditavam que os mortos ressuscitariam, mas muito depois que o Senhor Jesus Cristo arrebatasse a sua igreja. Paulo exorta aqueles irmãos. Paulo ele exorta, ele fala que os mortos em Cristo ressuscitarão na mesma ocasião em que o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Louvado seja Deus. Paulo ele ensinava, ele instruía quanto à vinda do Senhor Jesus. Paulo ele animava, quando não pessoalmente, através das suas cartas,
igreja de Cristo. Uma igreja que adorava a Deus em espírito e em verdade. Não era uma igreja que se dizia adorar a Deus e também ao mundo. Não era a igreja que dizia adorar a Deus em espírito e não se encontrava na verdade. Não, era uma igreja que adorava a Deus através de Cristo em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Paulo continua: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Louvado seja Deus. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Paulo dizia: nós não vamos antes do que eles. Paulo está dizendo: quando o Senhor Jesus enraiar entre as nuvens do céu, Ele virá arrebatar a sua igreja, e não seremos antes daqueles que já morreram em Cristo e se encontram em Cristo. Paulo dizia: aqueles que morreram e partiram dessa vida com Jesus Cristo, eles ressuscitaram primeiro. Louvado seja Deus. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Louvado seja Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos aqueles que têm uma vida com Jesus Cristo e a sua palavra, que não negam Jesus por nada, todos aqueles que não negam Jesus por nada desse mundo, ressuscitará primeiro. Porque o que vemos nos últimos dias são hoje muitos cristãos convencidos e nunca convertidos. Vemos cristão que pode, através dos seus lábios, dizer adorar a Deus, adorar Jesus e também ao mundo. Vemos cristãos que dizem adorar a Deus, ter essa esperança gloriosa, também adorar o falso profeta, também adorar as mentiras desses homens, a mentira desses homens enganadores, que vem através do nome de Deus, vem através do nome de Jesus, para enganar as pessoas. Vemos muitos nos últimos dias. Vemos uma igreja apóstata, uma igreja que não é a igreja de Cristo, uma igreja que diz adorar a Deus e também ao mundo, no meio da igreja de Cristo. Jesus Cristo, Ele tem uma igreja, e essa igreja, ela não tem CNPJ. Essa igreja de Jesus Cristo é a igreja verdadeira. Essa igreja, ela não é empresa como as que vemos nos últimos dias, só para ganhar dinheiro das pessoas. A igreja de Cristo é uma igreja que não tem CNPJ, é uma igreja que ela faz morada dentro das pessoas, através do Espírito Santo.
É uma igreja em espírito e em verdade, é uma igreja móvel e ouvinte, uma igreja que não é auditório, uma igreja que não é palanque. A igreja de Cristo não tem nada a ver com essas coisas, não tem nada a ver com a igreja que diz seguir a Cristo nos últimos dias. Uma igreja diferente, que não aceita a verdadeira palavra de Deus. Uma igreja que ela não se enquadra nos moldes da sã doutrina. Essa é a igreja que vemos nos dias de hoje. Uma igreja bagunçada, uma igreja cheia de homens mercenários que não tem compromisso com as almas das pessoas. Uma igreja que esses homens, eles não entram no reino de Deus e nem deixam as pessoas entrar. Uma igreja de fariseus. Uma igreja que é a mesma que do capítulo 23 do livro de Mateus, ao qual Jesus pregou. Elas não entram no reino de Deus por causa desses homens gananciosos e fraudulentos que têm se multiplicado nos últimos dias. Louvado seja Deus. É uma igreja que não tem, muitas das vezes, espectadores. Essa é a igreja de Cristo. Uma igreja que de Cristo é preciso negar o seu eu, tomar a sua cruz e decidir por fé seguir Jesus e a sua palavra. Bem diferente do que vemos nos últimos dias. Uma igreja tomada pela ganância, que não é a igreja de Jesus, tomada por interesses, doutrinada por demônios. Uma igreja que ela tem compromisso com homens. Essa é a igreja que vemos nos últimos dias. Uma igreja compromissada com homens, compromissadas com denominações, com placas religiosas. Uma igreja que vemos nos últimos dias é uma igreja que tem compromisso primeiramente com os estatutos. Que o homem tem que obedecer os estatutos, senão não ganha o seu prêmio. E muitas das vezes podemos ver esses estatutos transcender as verdades de Deus. Podemos ver esses estatutos negar Jesus Cristo e a sua palavra. Tudo por dinheiro, tudo por cobiça. Uma igreja que anda de mãos dadas com o mundo, que anda com mãos dadas com a idolatria, que anda com as mãos dadas com a maçonaria. Essa é a igreja que vemos nos últimos dias. Bem diferente da igreja genuína, da igreja do Senhor Jesus, ao qual pregava Jesus e também os seus apóstolos. Versículo 17: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Louvado seja Deus. Paulo está falando àquela igreja que os que morreram em Cristo ressuscitarão,
quando Jesus aparecer entre as nuvens. É no mesmo momento. E Paulo também fala que logo após esse acontecimento, todos aqueles que estão vivos, louvado seja Deus. E essa é a esperança nossa, e essa é a esperança de quem realmente segue Jesus, não homem. Essa é a esperança daqueles que seguem Jesus e não a religião. A esperança da glória, que Jesus Cristo vai raiar nas nuvens, que os mortos ressuscitarão primeiro, todos aqueles que morreram em Cristo. E logo após, aqueles que estiverem vivos. Essa é a esperança viva, que a palavra nos assegura. Essa é a esperança gloriosa, que podemos sentir dentro de nós. O arrebatamento, ele abrange apenas os salvos em Cristo. O arrebatamento, quando Jesus vier para buscar a sua igreja, ele abrangerá apenas os que estão salvos em Cristo. Louvado seja Deus. Ele não abrangerá naquele momento os desobedientes na fé. Ele não abrangerá aqueles que negligenciaram ou negligenciam Jesus Cristo e a sua palavra, pois eles não têm esperança. O mundo não tem a esperança de Deus. Instantes antes do arrebatamento, ao descer Cristo do céu para buscar a sua igreja, ocorrerá a ressurreição dos que morreram em Cristo. Não se trata da mesma ressurreição referida no livro de Apocalipse, no capítulo 20, versículo 4, ao qual somente ocorrerá depois de Cristo voltar à terra, julgar os ímpios e prender Satanás. A ressurreição de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, tem a ver com os mártires da tribulação. E possivelmente com os santos do Antigo Testamento. Aqueles que ficarão após a volta de Cristo e a sua igreja, ficará para enfrentar a tribulação. Louvado seja Deus. Ao mesmo tempo que ocorre a ressurreição dos mortos em Cristo, os crentes vivos serão transformados, seus corpos se revestirão em imortalidade. Isso acontecerá num instante, num abrir e fechar de olhos. Louvado seja Deus. Essa é a esperança gloriosa que temos em Cristo, pela fé. Tanto os cristãos, os crentes ressurretos, como os que acabaram de ser transformados, serão
arrebatados juntamente. Aqueles que ressuscitaram primeiro no aparecimento do Senhor Jesus entre as nuvens, e aqueles que estiverem vivos. Louvado seja Deus. Eles serão arrebatados, serão tomados juntamente para encontrar com Cristo nos ares, ou seja, na atmosfera entre terra e o céu. Louvado seja Deus. Estarão literalmente unidos com Cristo, levados à casa do Pai, no céu, e reunidos aos queridos irmãos que tinham morrido. Louvado seja Deus. Estarão livres de todas as aflições e de toda a perseguição e opressão, de todo o domínio do pecado e da morte. O arrebatamento os livra da ira futura que virá sobre a terra, ou seja, da grande tribulação. A esperança de que nosso Senhor logo voltará para nos tirar do mundo, a fim de estarmos sempre seguros com o Senhor, é a bem-aventurança e a esperança de todos os redimidos, de todos aqueles que se arrependeram e se converteram ao Senhor Jesus e a sua palavra. É fonte principal de consolo para os cristãos que sofrem. Louvado seja Deus. Essa palavra é fonte de consolo para os crentes em Cristo. Ela é fonte de consolo para os que sofrem perseguições, para os que sofrem aflições. Bem diferente da igreja que diz ser a igreja de Cristo dos últimos dias. Uma igreja que não tem sofrimento de aflições. Uma igreja que é apoiada em coisas terrenas. Paulo, ele emprega o pronome nós, por saber que a volta do Senhor poderia acontecer naquele período, e comunica aos Tessalonicenses essa mesma esperança. As Escrituras ela insiste que anelemos, esperemos em contínua e confiadamente a volta do nosso Senhor Jesus. Eu digo a vós, a quem diz estar na igreja e não abandona o pecado e o mal, e quem se diz estar na igreja de Cristo e não abandona o pecado e o mal, mas assim sendo infiel a Jesus Cristo, será deixado aqui. Não subirá, não ressuscitará naquele dia, quando Jesus voltar entre as nuvens do céu. Esses tais que estarão vivos ficarão nesse mundo e farão parte da igreja apóstata, que
podemos ver no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 17, versículo 1. Uma igreja apóstata, uma igreja que vai adorar o anticristo, que irá se levantar brevemente aqui na terra. Louvado seja Deus. E eles estarão sujeitos à ira de Deus. Mas podemos ficar livre da igreja apóstata, a igreja que tem a fé desviada por doutrinas demoníacas. Podemos ficar livres se Jesus Cristo raiar entre as nuvens no dia de hoje. Podemos ficar livres da ira de Deus. Depois do arrebatamento, virá o dia do Senhor. O dia do Senhor não é apenas um dia ao qual vivemos de 24 horas. O dia do Senhor é um tempo de angústia e sofrimento que virá sobre toda a terra. As Escrituras nos ensinam que esse tempo é um tempo de angústia, é um tempo de sofrimento, em que muitos sofrerão aqui na terra. É um tempo que o anticristo vai se levantar, como ele já tem os seus adeptos que pregam uma doutrina distorcida, aqueles que dizem ser ministros de Deus e não são. Eles são os adeptos do anticristo, que irá governar por um período as nações. É um tempo de angústia e sofrimento, é um tempo de tribulação. Jesus Cristo nos fala dessa grande tribulação, ao qual tudo será mais difícil, porque o Espírito Santo de Deus não estará aqui na terra. Louvado seja Deus. Um tempo de sofrimento e ira sobre os ímpios, sobre os descrentes, sobre os desobedientes. E daí então seguir-se a segunda fase da vinda de Cristo, quando então ele virá novamente para julgar os ímpios e reinar sobre a terra. Louvado seja Deus. A palavra de Deus ela se cumpre na vida daqueles que decidem abandonar os seus pecados e se converter a Jesus. Essa esperança gloriosa que temos em Jesus Cristo, que mesmo se Jesus Cristo não raiar nas nuvens
até os nossos últimos dias, morreremos, que as nossas almas estarão firmadas junto a Deus. Essa é a esperança da Igreja de Cristo, a esperança que Jesus Cristo nos fez, essa promessa gloriosa, está disposta até então a todos aqueles que se arrependem e decidem abandonar seus maus caminhos. Essa é a esperança viva, bem diferente da esperança que o mundo passa para as pessoas, bem diferente do que as religiões passam para as pessoas. Essa é a palavra de Deus. Nela temos a esperança. Através de Jesus, somente através de Jesus o homem tem esperança. Porque essa esperança, ela não é baseada ou feita em coisas materiais, em coisas terrestres, humanas. Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele foi à cruz do Calvário, Ele morreu, ressuscitando ao terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai, como mediador entre Deus e a humanidade. Temos essa esperança. Se achegarmos até Jesus pela fé, crendo nas suas palavras, decidir dentro de nós abandonar uma vida de pecado, através do arrependimento, por fé, tomamos a obediência de praticar e viver as promessas do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. O ímpio, ele não tem esperança. Ele não tem esperança. Ele não ressuscitará junto com os que morreram em Cristo. Ele não ressuscitará. O ímpio, os desobedientes, eles vão ficar, eles serão ressuscitados para o juízo final. Bem diferente é a ressurreição dos justos que morreram em Cristo. Ela é bem diferente da dos injustos, daqueles que não morreram em Jesus Cristo, daqueles que tiveram a oportunidade de deixar uma vida de pecado, daqueles que tiveram a oportunidade aqui na terra de negligenciá-lo, a mensagem de salvação, daqueles que tiveram a oportunidade de se arrepender e abandonar os seus maus caminhos, de se converter a Jesus Cristo e a sua palavra. Aqueles que zombaram vão fazer parte daqueles desde da geração dos de Noé, ao qual estarão os grandes, aqueles que eram considerados grandes e pequenos, os fortes, os fracos. Eles estarão diante do juízo final. Sem Jesus Cristo,
Não tem como o homem ter uma esperança gloriosa, uma esperança que você sofre as aflições, as tribulações aqui na terra, mas essa esperança permanece sempre viva dentro daqueles que entregam seus caminhos a Jesus Cristo. Podemos ficar livres de ser uma igreja apóstata e ficar aqui, ficar livre da prisão do pecado e da futura ira de Deus. Podemos ficar livres. A palavra de Deus, nela temos essa promessa, que se Jesus Cristo, em vida, Ele não raiar nas nuvens, naquele dia, ressuscitaremos junto com Ele. É na mesma hora, como assim diz a sua palavra, é na mesma hora, teremos uma vida com Deus, uma vida eterna. Essa é a esperança da salvação, que fora de Jesus Cristo não temos essa tal esperança, muito menos a salvação. Sem Jesus Cristo, essa porta que está disponível entre nós, o homem não tem como ser salvo, não tem como o homem ser redimido, não tem como o homem ser justificado sem Jesus Cristo, sem se arrepender e se converter ao Senhor Jesus. Não tem como o homem nascer de novo, não tem como o homem ser nova pessoa, não tem como ter uma nova regeneração, nascer da água e do Espírito. Não tem como. Só Jesus Cristo é a porta da salvação. Fora de Jesus Cristo é beco sem saída. Nesse momento eu não vos prego religião nenhuma, porque nenhuma religião salva. Nenhuma. A religião é tão somente fonte de lucro, como assim diz Paulo. Aonde falar que tem uma religião é para ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro das pessoas. Jesus Cristo, Ele nunca nos ensinou para seguirmos uma religião. Jesus Cristo, Ele nos diz: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Jesus disse para nós que era para nós negarmos nosso eu, negarmos as nossas vontades, nossos desejos carnais. Porque o homem, sem o conhecimento da verdade, ele é escravo do pecado. E o pecado gera morte, morte espiritual. E é preciso que tenhamos vida, porque Deus é Espírito. E importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Essa é a adoração que agrada a Deus. Essa é a adoração que Deus requer de cada um.
em espírito e em verdade. Pois muitos dizem adorar a Deus, muitos dizem adorar Jesus, mas adoram homens, adoram religiões, adoram placas de denominações, mais do que a Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Bem-aventurado são aqueles que ouvem as palavras de Deus e as decidem pôr em prática, em obediência pela fé. Louvado seja Deus. É preciso o homem tomar uma vida com Jesus Cristo. É preciso o homem deixar o pecado, deixar uma vida que agrada ao mundo e agradar a Deus. É preciso o homem deixar a bebida, deixar a jogatina, deixar a novela, deixar a idolatria das imagens de escultura, deixar a idolatria do homem. É preciso deixar a apostasia, é preciso deixar o engano, é preciso deixar adoração a homens, é preciso deixar a adoração às criaturas mais do que a Deus. É preciso deixar uma vida de pecado, é preciso deixar o adultério, o segundo casamento, é preciso deixar o amante, a amante, tomar uma vida com Deus. Uma vida com Deus através de Cristo. E ser uma nova pessoa, regenerada, transformada pelo Espírito de Deus. Louvado seja Deus.